Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma aula. A aula hoje é de artes. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dois gêneros artísticos, que são o retrato e o autorretrato. Vamos entender um pouquinho a diferença desses dois gêneros artísticos. O retrato é uma representação de um indivíduo, da figura humana, no caso de uma pessoa, feita por um artista. O artista ele pode retratar um indivíduo apenas, ou ele pode retratar também um grupo. No caso, o retrato ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Nesse caso, o artista ele pode retratar por meio de pintura, por meio de desenho, e também ele retrata através da fotografia. A fotografia é um tipo de retrato, mas o gênero artístico é retrato. Aí, o pintor, no caso, o artista, ele retrata uma outra pessoa. Então, que gênero é esse? Retrato. Quando o artista retrata a si próprio, é um autorretrato. Então, o autorretrato diferencia do retrato porque ele retrata a si mesmo. Então, é a sua imagem. Um exemplo de retrato muito conhecido na história da arte é o quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, pintado no século XVI. É um quadro muito famoso em que ele retrata a figura de uma mulher. Já para a gente pensar sobre o autorretrato, a gente pode lembrar de artistas como Cândido Portinari. Ele fez na verdade, mais de um autorretrato. Tarsila do Amaral, Van Gogh, que no texto que eu coloquei para vocês, Van Gogh, ele retrata o seu rosto, né? Ele retrata a partir de um momento muito delicado da vida dele. E aí, quando a gente vai analisar os autorretratos, a gente vai perceber que esse gênero, ele mais do que um gênero que pinta ou que representa o rosto, a figura humana, ele também representa a subjetividade do autor. O que é isso, já? Subjetividade, sim, é a forma como o autor, como o artista se vê, é a forma como ele está se sentindo naquele momento. Então, o autorretrato é um gênero artístico muito mais sensível do que o retrato. O retrato, ele tá lá representando a expressão da pessoa que está sendo retratada. Já o autorretrato diz muito sobre a personalidade do artista, o momento em que ele está vivendo, aquilo que ele quer mostrar da sua personalidade, daquilo que ele vê, como ele se aceita. Por exemplo, uma pessoa que está muito feliz nesse momento e ele quer fazer um autorretrato, ele pode imaginar uma coisa que deixa ele muito feliz, né? O que ele pode estar visualizando e retratar a sua imagem, e o produto final, que é o seu autorretrato, você consegue olhar aquela imagem e dizer que aquela pessoa está feliz, porque o semblante da pessoa diz aquilo. Mas o autorretrato, ele é muito mais a forma como o artista, né, os grandes artistas se retratam, a maioria das vezes não é de modo muito feliz. Eles retratam momentos muito mais sombrios da vida do artista, como por exemplo o quadro de Van Gogh, né? Então no texto a gente pontua lá qual é esse momento da vida de Van Gogh. Outros artistas retratam fazem o seu autorretrato em diferentes fases da vida, como por exemplo um artista chamado Rembrandt. Esse artista fez muitos autorretratos durante toda a sua vida. E nesses diferentes autorretratos, dá pra gente perceber a mudança
de acordo ele vai passando o tempo, o amadurecimento do artista. Então, a gente percebe que o autorretrato, ele nem sempre ele retrata só o rosto da pessoa, mas ele diz muito mais sobre o artista, aquilo que o artista quer transmitir com aquela obra. Se ele quer transmitir que ele está feliz, se ele quer transmitir que ele está em um momento de amargura, de sofrimento, né, de olhar para si, olhar para tudo aquilo que ele está vivenciando naquele momento, o autorretrato, ele demonstra, ele representa muito mais o interior do artista do que, por exemplo, o retrato. Aí a gente vai percebendo que o autorretrato nem sempre ele representa a realidade do artista. Se a gente for observar como as pessoas hoje estão retratando a si, quem já tirou uma selfie? A selfie é uma forma que o homem contemporâneo utiliza para se retratar, para se autorretratar. E quem disse que as selfies representam a verdade das pessoas? Nem sempre, porque muitas das vezes nós camuflamos aquilo que nós verdadeiramente somos quando nós vamos tirar um autorretrato, uma selfie. Por exemplo, se você não gosta desse lado, com certeza quando você for tirar a sua selfie, você vai procurar o seu melhor ângulo. Entenderam? Então nem sempre o autorretrato, a forma como o autorretrato está colocado é a verdade sobre o artista ou sobre a pessoa. Ela está representando um momento, uma passagem na vida do artista ou até mesmo a forma como o artista se vê e se aceita perante o mundo. Hoje nós falamos sobre retrato e autorretrato. Vocês assistam essa aula e depois façam a atividade que Tia Jace propôs do autorretrato e Tia Jace vai encaminhar mais uma atividade para vocês exercitarem agora a produção do autorretrato. Um beijo, tchau!